Muito bem, estamos ao vivo no VDcast. Esse é o nosso episódio número 2. Eu sou o Vini Andrade, terapeuta familiar sistêmico. Vini, desculpa, eu estou ouvindo o delay aqui. Você está ouvindo aí? Estou te Quem faz ao ouvindo. vivo é assim mesmo. Está com delay? Não. Eu acho que então tá bom. Gente, bom dia, Vi. Aqui quem fala é Dulce Andrade, sou psicóloga, terapeuta de casal e família também, e eu tô com um delayzinho. Mas se o pessoal não estiver com delay, então não tem problema, né? Você está ouvindo delay? Maravilha. Então o que a gente faz? Enquanto eu estiver falando, amor, você coloca no mute. E aí quando você falar, eu coloco também, porque aí acho que talvez melhore, né? Só que ainda que eu coloco no mute quando você fala, o delay tá, mas eu acho que deve ser só para mim, Vini. Beleza, vamos lá. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha, você que está ao vivo aqui conosco. Hoje nós vamos refletir sobre 5 lições práticas à luz de Efésios 5. Lembrando que o nosso objetivo no VDcast é fortalecer as famílias, fortalecer os vínculos familiares, à luz da Bíblia, primeiramente, à luz da psicologia e à luz da terapia familiar sistêmica. Hoje nós escolhemos 5 lições e eu já vou aqui abrir, amor, Efésios no capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 33, e depois dessa leitura nós vamos tirar 5 lições práticas e aplicar para as famílias, lembrando que hoje nós não vamos focar somente no casamento. É muito comum, quando nós falamos de Efésios 5, nós meditarmos no marido e na esposa, trazendo sempre aquela conotação, né, de marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, mulher, seja submissa ao seu marido. Nós falaremos um pouco sobre isso, mas nós traremos lições que abrangem a família como um todo, não somente ali no amor e no respeito, mas traremos outros olhares também à luz de Efésios 5. Fica aqui até um olhar, amor, para nós futuramente falarmos só sobre amor e respeito, mulher e marido ali, à luz de Efésios 5, dá um ótimo podcast também. Tem muito o que ser dito, trazendo a psicologia e a terapia familiar sistêmica também. Vamos ler a Bíblia, amor? Você quer trazer algum recado? Quer falar alguma coisa antes? Não, Vi. Pode ir trazendo que eu vou acompanhando por aqui, tá bom? Legal, vamos lá. Vamos lá. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. Paulo diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Cristo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um dê per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ok, esse versículo, aliás, esses versículos, né, ainda hoje trazem muitos questionamentos, principalmente para as mulheres, amor. Como assim? O Sim. marido é o cabeça. Como assim? Eu me sujeito ao meu marido, tenho que ser submissa ao meu marido, ainda mais hoje em dia com esse advento do feminismo, e o feminismo hoje ele entrou com muita força na igreja. Esses versículos, eles acabam, é como se
puxa vida, deveria ter sido arrancado esses versículos. Talvez algumas irmãs devem pensar assim. A gente encontra muita resistência nas igrejas, principalmente por parte das mulheres, ok, é compreensivo, considerando que muitos homens hoje não têm feito o seu papel de marido, muitos entram como filhos na relação, e aí isso faz com que a mulher não se conforme em ter que se submeter ao marido, ter que olhar para esse marido e vê-lo como cabeça da relação. E nós vamos trazer aqui 5 lições para que você, minha irmã, e você também, meu irmão, comece a ver a beleza de Efésios 5 e não olhe como uma possível ameaça à sua dignidade, por você, mulher, né? Isso não é, obviamente, uma validação para que você, homem, pise na sua esposa, porque é muito comum num set terapêutico o homem não ter responsabilidade nenhuma, não prover, não proteger, não ser maduro, não assumir responsabilidades e falar, não, mas eu que mando porque eu sou o cabeça. Infelizmente, é muito comum. Então, à luz desse pano de fundo pós-moderno que nós vivemos hoje, nós vamos encontrar aí 5 lições e equilibrar na medida do possível Efésios 5, tá bom? Amor, você quer começar a trazer a primeira lição? Vamos lá, vamos trazer a primeira lição em que nós vamos entender em Efésios, vamos pegar ali Efésios 5:21, que diz o seguinte, aqui está um detalhe. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, e sujeitar-se uns aos outros, as pessoas entendem como eu vou me anular pelo outro. E não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é sobre uma humildade que a gente vai ter com o outro. Evitar conflitos, evitar confusões desnecessárias, rompimentos de relacionamentos. Só que a gente pode fazer agora o seguinte, Vi, entender como que nós podemos, com essa passagem bíblica, aplicarmos ali, fazermos uma aplicação terapêutica e um olhar psicológico. Então, o que você acha? Você traz aí a aplicação terapêutica e eu trago aqui, então, uma aplicação psicológica a respeito desse versículo que mexe com as pessoas. Eu não vou me sujeitar àquela criatura, eu não vou fazer isso com aquela pessoa porque ela me humilha, mas aquela pessoa é muito comprometida. Puxa, vamos aí trazer lições poderosas que podem ajudar os nossos irmãos, as nossas irmãs, as famílias, os casamentos, porque essa sujeição, tudo bem, não é só na igreja, né? Mas é dentro do casamento também, dentro da relação familiar. Vamos entender então um pouquinho, Vi? Você traz aí a aplicação terapêutica? Ok. Então, a primeira palavra que me vem quando eu penso nesse conceito de sujeição é flexibilidade. Legal. Eu trouxe aqui que é muito comum eu, enquanto homem, observar a postura masculina. Como eu mencionei agora, o homem não provê, o homem tem dificuldade em proteger, o homem muitas vezes vai embora ali na condição de pai, casou, beleza, aí não deu certo o casamento, divorciou e ficou filhos dessa relação, ficaram ali os filhos dessa relação. Ele não assume o seu papel como pai, ou seja, eu, enquanto homem, observo hoje em dia muitas dificuldades na figura masculina. E quando eu leio essa palavra sujeitem-se, por qual motivo a flexibilidade vem? Ora, haverá momentos em que eu precisarei ouvir o que a minha esposa está falando, precisarei considerar o que a minha esposa está falando e precisarei tirar aquele óculos assim, ó, você faz o que eu mando e pronto, acabou, porque eu sou cabeça. A Bíblia não está ensinando isso. Exato. Antes do texto bíblico fala assim, ó, esposa, seja submissa à missão do seu marido. Primeiro, o homem tem que ter uma missão. Muitos maridos não têm nem missão de vida. O cara não sabe nem para que está vivo ainda. Não encontrou propósito, não tem sonhos, está conformado com a situação que o casal vive hoje. Aí ele fica com esse óculos assim, ó, submeta-se a mim, eu sou o cabeça, submeta-se a mim, submeta-se a mim. Só que a Bíblia está falando primeiro, você tem que se sujeitar também. E esse se sujeitar haverá momentos em que você vai precisar ouvir o que a sua esposa está falando. Haverá momentos em que, se você tem dificuldade em uma determinada área da sua vida, não tem problema a sua esposa trazer um olhar para você e você andar por este olhar que a esposa
trouxe. Nós, homens, nós seres humanos, não sabemos tudo. Eu não sou psicólogo. Em muitos dos meus atendimentos, eu precisei me consultar com a minha esposa. Amor, qual é o seu olhar? Me traga o seu olhar para que eu lide com esse caso através do seu olhar psicológico que eu não tenho. Ou seja, estou me sujeitando a um conhecimento da minha esposa. Isso precisa acontecer na relação. Isso fortalece tanto a esposa quanto o marido. Ora, haverá momentos em que a esposa não saberá o que fazer. Haverá momentos em que o marido não saberá o que fazer. Então eu vejo que esse sujeitar-se uns aos outros, ele promove flexibilidade, não fica naquela rigidez do papel. E veja, eu não estou falando que a esposa, dentro desse meu olhar, vai passar a ser o cabeça em alguns momentos. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que haverá situações em que o olhar da minha esposa naquela situação vai ser mais relevante. E se eu sou o cabeça do casamento, eu preciso entender. Ora, tá bom, nessa situação eu não sei o que fazer. O que a minha esposa faria? Amor, o que eu faço aqui? Como é que nós vamos tomar essa decisão? Ainda que a decisão final seja sua. Você precisa ouvir o que ela tem para dizer. A sua esposa precisa ter voz. A voz da sua esposa... Existir na relação, né? Precisa existir na relação. A voz da esposa faz sentido. Isso é uma parceria, isso é um time, cada um na sua função. Eu não tiro o goleiro do time porque ele não faz gol. Eu também não posso tirar o centroavante porque ele não sabe defender o pênalti. Não, cada um tem o seu papel na relação. Tanto o goleiro que defende e não faz gol, quanto o atacante que faz gol, só que ele não pega o pênalti. Então eu vejo que essa sujeição traz essa flexibilidade, traz esse equilíbrio e faz com que o casal seja, na prática, um verdadeiro time, verdadeiros parceiros. Olha, maravilhoso. Trazendo aqui essa questão da flexibilidade, e você também trouxe a mulher ser ouvida, marido ser ouvido, porque tem vezes que a mulher também não ouve seu cônjuge, seu marido ali, não vai ouvir. Então, assim, e o fato, e a gente pode entrar agora no olhar psicológico, com a importância de uma comunicação assertiva, uma escuta ativa, né? Então, por exemplo, a gente fala assim, né? Vai nos atendimentos, Vi, e aí, como é que vocês se comunicam? Não, a gente se fala, comunica. Mas como que é a comunicação? É uma comunicação agressiva. Dulce, mas eu me comunico errado. Gente, não tem como. Existe uma comunicação que ela é direta. A comunicação assertiva é uma comunicação mais afetiva. Ainda que você esteja bravo, ainda que você esteja numa situação difícil, é você ouvir, literalmente, abrir a escuta para o seu cônjuge. O que ele está precisando? Quando a gente se sujeita uns aos outros, ou seja, a gente abre mão, é o famoso ceder em alguns momentos. Para isso, eu preciso ouvir a demanda do outro, a dor do outro, o que o outro está precisando de mim, o que ele quer dizer. Só que também tem um detalhe, eu vou ouvir. Então, percebe que na comunicação assertiva não é só falar, é ouvir também. E aqui tem um problema para muitos homens e mulheres. Não ouvem. Fala doidado. Mas e o falar não é... Gente, de verdade, tudo bem, comunicação é o falar, é o ouvir, ok. Mas nós estamos falando de uma comunicação saudável, assertiva, que vai resolver problema. Enquanto se permanece com a comunicação ofensiva, agressiva, hostil, ouve, mas na verdade não está aceitando nada, já está se preparando para atacar na mente, isso não é uma comunicação saudável. É um tipo de comunicação totalmente doentia, que não vai te levar a uma sujeição e não vai levar a uma estabilidade e harmonia naquele casamento. Porque a Bíblia é muito clara, como andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo, mas para estar de acordo eu tenho que te ouvir, literalmente, entender o que você quer dizer para mim. E eu também tenho que falar de uma forma que eu não vá te ferir, mas te mostro o que está dentro de mim e você ouvindo genuinamente o que vem em mim, o que está em mim. Entendendo. E se você não entender, perguntar.
Você quis dizer dessa forma? É dessa maneira mesmo que eu entendi? Gente, aqui está um segredo, ó, que vai para você, é uma técnica. Você quis dizer isso, isso, isso? E não fique deduzindo na tua cabeça, porque quando a gente vai para os atendimentos é assim, mas ele deveria saber, ela deveria saber. Não, o teu marido, tua esposa, não é adivinha e não deveria saber o que está dentro de você. Você precisa trabalhar o quê? Uma comunicação ali, que vai de forma assertiva, mas tem vezes que o outro entende de uma outra maneira. Então, entra com esse funcionamento. Eu entendi, eu estou entendendo que você quer dizer isso, isso, isso. É isso mesmo? Eu estou entendendo que você não está me validando, porque você falou isso, isso, isso. Você realmente está querendo dizer isso? Olha só. Aí o outro tem a oportunidade de dizer: não, pera, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer isso, isso, isso. Olha só como fica tudo muito mais assertivo. Então, uma comunicação assertiva, uma escuta ativa. Ó, comunicação assertiva. Eu vou falar pensando bem no que eu vou conversar, sem crítica, sem agressividade, sem hostilidade, sem desvalorização. Eu vou trazer o que eu estou sentindo e, assim, quando eu digo sem crítica com o outro, você está fazendo tudo errado. Isso não é uma comunicação assertiva. Pelo contrário, você vai fazer o quê? O ideal, né, Vini? Para que haja uma sujeição. Eu sinto dessa maneira. Eu sinto que a forma que você está me tratando, ou que nós estamos conversando, não está saudável, que nós estamos nos relacionando não está boa. O que nós podemos fazer para melhorar? A gente joga muito para o outro, é você enfiando dentro da cara do outro. Mas é o que nós podemos fazer para melhorar. E uma escuta ativa. Quando essa escuta ativa é o que realmente ela quer dizer, o que ele quer dizer. Assim a gente consegue se sujeitar. Não é anular-se, mas é simplesmente entender que tem momentos que eu vou ter que priorizar o outro e tem momentos que o outro vai ter que me priorizar nesse casamento, nessa relação. Não é assim? Então, o olhar psicológico é, pensando aqui, uma comunicação mais assertiva e uma escuta ativa para que o ambiente fique seguro, as tensões diminuam. E aí nós podemos aqui trazer até uma sugestão, né, Vi? Para que o casal ele tire ali um momento na semana para perguntar para o cônjuge como eu posso ajudar a melhorar? Como eu posso te ajudar? Ou melhor, como que a gente pode melhorar essa relação? Eu falo uma vez por semana, mas você pode fazer várias vezes, sei lá, todo dia. Ou não sei, mas pelo menos uma vez por semana sentar e conversar. Como a gente melhora a nossa relação? Como que a gente pode resolver esse problema? Acredito que por aí vai o caminho também, Vi. Quer trazer algum olhar? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Beleza. Então, a lição número 1, essa submissão mútua, sabe? Essa sujeição mútua, né? Sujeição mútua. Exatamente como diz Efésios 5:21. Cadê? Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E é justamente essa sujeição um ao outro que faz com que o marido seja um marido potente fazendo a sua função e a esposa uma esposa potente fazendo a sua função. Perfeito. Vamos agora para a lição número 2, tá? Nós queremos falar sobre amor sacrificial. E isso aqui, Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu quero começar falando sobre essa questão aqui de sacrifício, que o amor não se resume a sentimento. Esse é um ponto importante. É verdade. Porque às vezes nós, seres humanos, só queremos fazer algo que é bom, ou dentro do casamento, ou nós só queremos cooperar se nós estamos sentindo aquele calorzinho no coração. Ah, não, eu tô com raiva, então não vou fazer. Ah, eu tô chateado. Não, então hoje eu não vou fazer também. Só que amor não é sentimento somente. Envolve sentimento, obviamente que envolve. Só que amor é muito mais uma decisão. Amor é muito mais atitude. Amor é muito mais posicionamento. Nós temos como exemplo o próprio Deus nas alianças que o Senhor fez com Noé, com Abraão. Nós vemos o Senhor se posicionando, não vou destruir mais a terra com dilúvio.
E o Senhor Deus diz lá em Gênesis 8, 20 e 21, que o coração do ser humano é mau desde a mocidade. Ou seja, não adiantaria o Senhor Deus enviar dilúvio após dilúvio, que o coração do ser humano não iria mudar. O pecado fez isso conosco. Só que o Senhor Deus, por amor a nós, e por amor a Ele, principalmente, primeiramente por amor a Ele, por amor à sua palavra, Ele decidiu, eu não vou destruir mais com dilúvio. E para mostrar para vocês, eu vou colocar um arco aqui no céu. Ou seja, o Senhor está agindo com amor. Mesmo que nós sejamos assassinos, nós, seres humanos, sejamos promíscuos, nós cometemos suborno, nós cometemos perjúrio, né? Perjúrio é você saber de algo e mentir. Nós somos pedófilos, nós seres humanos, amor, é isso que eu estou falando, entendeu? Nós somos seres humanos também, então nós estamos nesse barco. Nós somos mentirosos, nós carecemos da graça, mas ainda assim o Senhor Deus falou, não vou destruir mais a terra com água, independente do que você faça. Esse é o poder do amor, porque o amor não está relacionado ao outro. O amor está relacionado, claro que tem a ver com o outro é o objeto desse amor, mas o poder de tomar decisões com base no amor fala muito mais sobre mim do que o outro. Então, quando o Senhor Jesus, né, inspirando Paulo, quando Paulo escreveu isso, marido, amem as vossas esposas, independente do que aconteça. Se você está no dia bom ou no dia mal, você tem que demonstrar amor, tem que amar. Porque nós somos seres emotivos. E as emoções nos tomam muitas vezes. E quando a gente está com raiva, nós não queremos demonstrar esse amor. Quando a gente está chateado, triste, frustrado, nos sentindo traídos, nós não queremos. Mas o texto bíblico diz, marido, ame as vossas esposas. E esse ame é a qualquer custo. Assim como o Senhor Deus não destrói mais a terra com dilúvio, mesmo que nós, seres humanos, sejamos pecadores, e é o nosso pecado que nos afasta do Senhor, assim como o Senhor Deus falou para Abraão, saiba com certeza, a sua terra vai ser cativa durante 400 anos lá no Egito, e o filho e o herdeiro que você terá não será Eliezer, mas será um que virá de você mesmo, no versículo 15 de Gênesis, aí no versículo 16, Abraão já peca com Agar, mas mesmo assim a aliança continua. Por quê? Porque o Senhor Deus tem amor, compromisso primeiramente com ele. Tem responsabilidade com a sua palavra. Esse é o peso de Efésios 5, 25. Ame. Tá bom, mas em quais condições? Ame. Não tem condição. Ame. É sua esposa? Não, então ama. Casou com ela? Não, então ama. Mas eu não estou bem. Não, ama. Esse é o amor sacrificial. Esse é o amor de Cristo, amor. Quantas vezes nós, enquanto igreja, pecamos, fazemos o que é errado, e mesmo assim Cristo nos ama. Dentro desse contexto, de forma prática, pergunte para a sua esposa, e você, esposa, pergunte ao seu marido o que te faz se sentir amado. Ouça essa resposta e procure também cooperar nessas ações que faz com que o seu cônjuge se sinta amado. Um bom livro é As 5 Linguagens de Amor. Essa é uma boa indicação de livro, tá bom? Para que você torne esse conceito de amor algo prático, né? Como transformar esse conceito lindo de amor em algo prático na sua relação. Mas, resumidamente, amor não é só sentimento, é atitude, e temos como maior exemplo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e nós estamos falando de um mundo pecador, um mundo caído, um mundo promíscuo, um mundo que jaz no maligno. É esse mundo que o Senhor Deus amou, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Veja que Deus ele vai além do que a gente pode imaginar, e é esse amor que o Senhor Deus espera que nós, principalmente marido e esposa, tenhamos no casamento. Olha que coisa, né? Quando você traz assim do amor e o próprio como Cristo amou, é um amor, literalmente, que ele é incondicional, ele não vê condição. E o problema dos maridos hoje é condição. Ah, eu amo se ela fizer isso, eu não amo porque ela não faz isso. E olha que coisa, Deus ele não fala isso para a mulher. Deus precisa trazer isso para o homem.
Porque para a mulher é mais fácil amar de forma incondicional. Não é à toa que a gente, né, no curso que nós fizemos lá na Itacara Church, nossa igreja, no Casais Ativados, nós trouxemos esse exemplo também, em que se você vai numa penitenciária feminina, você vê fila de homens? Não vê. Mas, e numa penitenciária masculina? A mulherada leva a comida, leva a roupa, leva os filhos, se submetem a humilhações terríveis ali, mas ela está lá com esse homem, porque para a mulher é muito mais fácil se sacrificar e amar. Ainda que ele não foi tão bom, ainda que ele pisou na bola, o homem geralmente deixa o barco, a mulher ela já permanece. Então Deus ele é muito perfeito através de Paulo em trazer o quê? Homens, vocês precisam treinar isso, porque para vocês é um pouco mais difícil. É só trocar de esposa. O importante é que está com alguém, porque o homem também ele tem dificuldade de ficar sozinho. Então, essa questão é muito interessante, que o que Deus está nos ensinando aqui, né? O que nós podemos aprender? É que, assim como Cristo, é amar incondicionalmente, algo que para o homem tem que ser treinado. É literalmente todo dia treinar. E se a gente for pensar nesse amor sacrificial, nós temos o que nós chamamos a teoria do apego, de Bowlby. Eu vou trazer só uma informação aqui. Quando o bebezinho ele nasce, o bebezinho ele chora menos. Vamos pensar que o bebezinho não tem nenhuma dor, tá? Não tem cólica, disquesia, nada. O bebezinho tá lá saudável. O que tira o sossego do bebê? O que deixa o bebê em níveis de estresse, se não for fome, não for dor, não for frio, não for nada disso? A distância da mãe, a falta da presença da mãe. Então, se a mãe não está por perto, ainda que o bebê está saudável, está tudo certo ao seu redor e no seu corpinho, para ele não está bem não estar junto da mãe. E assim, vamos combinar, né, Vi? A gente vai ganhar neném agora. No caso, eu. O Vinícius já está comigo. A Zoe vai nascer. Samuel tá ali, veio com a gente, tá? Já tem hoje 8 anos, vai fazer 8 anos. Mas o que nós aprendemos? Que não adianta. Você tem que levantar de madrugada, você tem que deixar de arrumar o teu cabelo, você tem que deixar de fazer muitas coisas para poder atender a necessidade daquele bebê. É sacrificar. Porque quanto mais eu também me entrego àquele neném, ele também está seguro. E aí ele fica mais tranquilo. E a relação entre mãe e filho fica mais tranquila. Aqui Deus está ensinando, e a gente pode pegar essa teoria do apego, essa questão da relação, não é para o marido virar mãe da esposa, tá? Papai da esposa, e não é disfunção nos papéis. Mas é esse homem aprender, se treinar a se sacrificar por essa mulher. E quando ele vai e se sacrifica por ela, e a mulher também, claro, vai fazer o sacrifício, porque também não é só o homem, a mulher também precisa abrir mão. Quando ambos fazem imagina ambos fazerem esse movimento, ambos ficam seguros naquela relação. Então, quando Deus ele diz assim, olha, homens, né, sacrifiquem-se ali pelas suas esposas, ele está dizendo o seguinte, para que vocês tenham menos tensão familiar, para que você atenda a necessidade dela, para que haja um ambiente de segurança. Um ambiente de segurança é um ambiente que não tem briga constante, descontroles, quebra-quebra, xingamentos, ofensas e, por fim, divórcio. Quando eu tenho um amor que eu me sacrifico, eu estou dizendo o que para o outro? Você é importante. E quando eu me sinto importante nesse relacionamento conjugal e em qualquer relação, eu me sinto segura, em paz. Eu não fico em níveis de estresse. Eu consigo pensar para falar, eu consigo pensar em possibilidades, eu consigo ser mais amorosa com você. Então, aqui vai uma informação muito importante. Liste aí, pelo menos, vamos aqui uma sugestão prática. Liste 3 coisas que o seu cônjuge, seu esposo, a sua esposa fez por você recentemente. Agradeça por ele ter feito isso, agradeça dentro de você, agradeça ao Senhor, mas agradeça a ele e a ela também. Olha, você fez isso por mim, você fez isso. Isso é maravilhoso. Aqui a gente tem muitas gratidões em casa, né, Vi? Vamos lá, né? Eu queria trocar ali alguns móveis da sala.
Vinícius, mas a gente tem outros objetivos, e realmente temos. Tem outros propósitos, e eu falei, puxa, mas eu tô com problema de coluna, a Zoe vai nascer, eu preciso de um lugar assim melhor para amamentar e tudo, enfim. Vamos fazer o sacrifício. Não vai ferir o projeto que nós temos, enfim, mas é o que você também quer? Vamos fazer esse sacrifício, então, não tem problema. E isso mostra o quê? É uma coisa que é a reciprocidade positiva. Me leva a ter uma gratidão e a também devolver. Então, aqui vai esse movimento para você, casal. Agradeça. Liste pelo menos 3 coisas que seu cônjuge fez para você e vá. Agradeça ao Senhor, claro, tenha essa gratidão dentro do seu coração, porque isso diminui os níveis de estresse. A gratidão desativa a área de estresse do cérebro, mas agradeça a pessoa, porque você também ajuda a outra pessoa, o cônjuge, seja marido ou seja esposa, a desligar a área do estresse também, e a pessoa fica mais calma. Puxa, ela me olhou, ela me reconheceu, ele me reconheceu. Isso para o ser humano é extraordinário. Isso para o ser humano é se sentir amado. E o reconhecimento para o ser humano leva àquela sensação de eu tenho que fazer mais. Me reconhece, eu tenho que fazer mais. E aqui vai até uma dica: de repente, seu esposo, sua esposa não faz mais, porque talvez pode pôr reconhecimento nessa relação. Amor sacrificial significa nós vamos abrir mão. Eu me sacrifico de um lado, você sacrifica do outro. A nossa relação vai ser uma relação menos estressora. Nós estaremos muito mais vinculados um ao outro. Nós conseguiremos ter uma relação muito mais saudável e harmoniosa. Não é sem conflito, que conflito vai existir, mas ainda que os conflitos venham a existir, vai ser algo muito mais tranquilo de vocês superarem e aquele conflito não ficar em grande escala, a ponto de haver guerras, brigas terríveis, intermináveis e sem resolução. Vi, a gente seguido por esse caminho, eu acredito que vai ajudar muitos casais, e aí o pessoal depois vem aqui nos comentários trazer aqui as informações. O que você está trazendo, e aqui algumas lições que eu estou trazendo também. Ótimo. Então vamos para a lição número 3. Vamos lá. Que é o respeito mútuo. Efésios 5:33. Onde está? Aqui. Efésios 5:33. Por isso, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Acabamos de trazer aqui a questão do amor. E a mulher trate o marido com respeito. Respeito nada mais é do que considerar o outro. Isso é respeito, do latim respectus. Olhar para o outro, considerar o outro, dar atenção para o outro. Por qual motivo Paulo precisa orientar a mulher a respeitar o marido? Por qual motivo Paulo não fala para a mulher, ame o marido? Como a Dulce mesmo explicou, porque a mulher já tem essa tendência a amar. A mulher que se sente amada, ela retribui em triplo, em dobro, né, em quádruplo. Paulo não precisa falar para a mulher, mulher, ame o marido. Não, a mulher já tem essa tendência. Tanto é que função materna, e isso vem da mulher, primeiramente, envolve em construir esse mundo emocional. A mulher já é voltada para esse amor naturalmente. Então, Paulo não precisa falar, ame o marido. Não, Paulo já sabia que a mulher que se sente amada, meu Deus. Só que, da mesma forma que Paulo orienta o marido que ele precisa amar, porque o marido tende a ter mais dificuldade, Paulo olha para a mulher e fala, respeita o marido. Porque a dificuldade da mulher está nesse respeito. Está nessa, e eu vou trazer a palavra, essa hierarquia, no sentido de ordem sagrada. Aqui, Efésios 5, ele deixa muito claro, o marido vai amar a esposa como Cristo ama a igreja. Você vai morrer pela esposa como Cristo morreu pela igreja. Você tem que proteger a esposa como Cristo protege a igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Cristo para salvar o ser humano. E aí veio a igreja. Só que Paulo fala assim para a mulher, agora você considera esse homem. Agora você olha para esse homem. Agora você dá atenção para esse homem. E me veio um livro que eu li, que você leu também, que é aquele livro da Cláudia Pacheco, Mulheres no Divã. É um livro de uma psicanalista. Você acredita que eu pensei nele agora? Ah, que legal. Então nós estamos em sintonia. Aí você sabe o que a psicanalista Cláudia Pacheco diz?
que a mulher tem essa tendência narcisista. Era isso que eu ia trazer depois que você falasse sobre isso. A dificuldade da mulher, ela usa esses termos, diríamos assim, da área de saúde mental, mas de uma forma, de uma aplicação de como funciona o mundo feminino e o mundo do masculino, né? E eu pensei justamente isso, e eu ia trazer justamente isso, a dificuldade da mulher em olhar para fora, porque ela quer só. É muita tendência de ficar olhando para dentro. Então, assim, ela ama com facilidade, ok. Mas respeitar, ou seja, olhar o outro e dizer, puxa, reconheço assim, assim, não é tão simples assim para algumas mulheres, boa parte das mulheres. Sim, principalmente quando esse outro é um marido insuportável, quando é esse marido que não ama, principalmente isso, quando é um marido que não olha para a mulher, quando é um marido que não assume as responsabilidades de casa, é um desafio para a mulher. Mas é por isso que Paulo está falando, respeita o marido. E Paulo não traz condição aqui. Respeita o marido se ele fizer isso. Respeita o marido se ele fizer aquilo. Se nós estamos falando que o amor sacrificial é aquele amor que o marido faz, e isso é decisão independente da atitude da esposa, Paulo não coloca condições, ame a esposa só se ela estiver assim, ame a esposa só se ela fizer isso. Não, Paulo não fala isso, ele fala, ama, pronto, acabou. Porque Cristo ama a igreja. Só que agora, para a mulher, ele fala, agora você respeita o marido. Mas a que custo? A que preço? Depende do quê, Paulo? Não, ama, respeita, pronto, acabou. Respeita. E isso olha para o marido. Entenda essa missão que ele tem e você precisa apoiá-lo nessa missão. Respeita o marido. E aí, vamos voltar agora para a psicanalista Paula Pacheco. Acabei de falar o nome dela aqui, amor. Doutora Cláudia Pacheco. Doutora Cláudia Pacheco. Ela fala, a mulher tem essa tendência narcisista. Então, para a mulher é mais difícil também, é tão desafiador para a mulher respeitar o marido, quanto é desafiador para o marido amar essa esposa a qualquer custo. Só que para você, minha irmã, Deus está falando através dos escritos de Paulo, e nós cremos que a Bíblia é a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Esposa, respeite o marido. Considere esse homem. Respeito significa também considerar a hierarquia. Hierarquia é ordem sagrada. Se ele é o cabeça, eu vou me submeter à missão dele. E nós não estamos falando que o homem vai pisar em você. Não é isso. Ele vai morrer por você. Mas respeita esse homem. É muito comum, hoje em dia, quando nós vamos lidar no setting terapêutico, o homem vai falar, a mulher interrompe. Você tem uma sessão de 1h30. Durante 20 minutos o homem fala e durante 1h10 a mulher fala. Chega uma hora, é muito mais fácil o marido desistir de dialogar com a mulher do que a mulher dialogar com o homem. Exatamente. Nossa, meu Deus. O homem desiste, ele fala assim, não, eu tô cansado, eu não sou visto, eu não sou olhado. Exato, ele simplesmente entrega, Deus cuida agora. Então, assim, por qual motivo nós temos homens machistas, nós temos homens omissos, nós temos homens violentos? Em partes é por causa desse narcisismo feminino. Aquela mãe narcisista que tem raiva do pai, ela impede que o pai se aproxime do filho por causa de problemas conjugais. E aí ela fica cuidando desse filho, dando tudo para ele, faz tudo para ele, porque ela quer compensar, né, essa má relação do pai com o filho. E aí esse homem cresce sendo uma eterna criança. Quem transformou ele em uma eterna criança? Foi a mãe. Por quê? Porque não considerou que o filho também precisava do pai, apesar de o pai não fazer tudo que o que aquela esposa queria que fizesse, ou da forma que fizesse. Homens agressivos, omissos, machistas também é reflexo de uma educação, de um excesso de materno. Também é o reflexo de mulheres narcisistas. Também Lembrando, é reflexo. Mas trazendo que quando a gente fala de narcisismo, não é transtorno de personalidade, não é transtorno, viu, minhas queridas, meus queridos? Não é transtorno, é uma característica. A gente está pegando uma característica e fazendo uma aplicação, porque é assim que funciona no universo feminino. E a mulher, ela tem que ficar atenta a isso. Por quê? Porque quanto mais atenta a essa característica que toda mulher ela tem, a gente fica muito mais saudável, consegue se policiar melhor. Então, assim, leia o livro Mulheres no Divã, da psicanalista Cláudia Pacheco. Ela mesma escreve sobre isso. Que bom que uma mulher escreveu sobre isso, amor.
Ah, Que bom que uma maravilhoso. mulher escreveu sobre isso. Então, assim, é isso que eu quero trazer. Respeito você pode discordar do seu marido, ou seu marido pode discordar de você com respeito. Traga um novo olhar, traga uma nova visão da situação. Mas faça isso com respeito, ou seja, faça isso considerando o outro. Faça isso olhando para a verdade e o mundo do outro. Isso é respeito. E Paulo está falando para a mulher: respeita o marido, por causa justamente dessa dificuldade que a mulher tem em respeitar o marido da mesma forma que o marido tem a dificuldade em amar e se entregar pela esposa. Então, esse respeito mútuo, quando isso é vivenciado no casamento, quando desacordos acontecem na relação, mas é feito com equilíbrio, é feito com amor, com honra, com respeito, isto é, olhando para o outro, tendo empatia pelo outro, considerando que o outro está sentindo, isso é respeito. E isso, mesmo que haja desacordos, pode acontecer na relação. Vai, amor. Olha, eu tive uma ideia. Vamos fazer o próximo tema sobre essa questão desses termos, como é que funciona o universo masculino e feminino, a megalomania masculina e o narcisismo feminino. Vamos trazer isso? Vamos trazer, vai ser E como ótimo. que Próximo funciona? podcast, a gente já pode trazer isso. Como que isso pode ser doentio numa relação, o problema, e a solução, porque é uma característica de funcionamento do ser humano, do homem e da mulher. E aí a gente pode trazer esse olhar nas relações, isso vai ajudar muito o terapeuta a colocar, a ajudar os seus clientes ali, as famílias que estão atendendo nesse propósito em equilibrar, ajudar aquele casal que vai nos assistir, ou aquela pessoa que quer casar e quer casar bem, como fazer isso. Eu acredito que vai ser interessante. O que você acha, Vi? Excelente ideia. Então, Tô beleza. com Então, você. ó, então a gente vai Desculpa. fazer Tô isso. com Mas você. fechou. Então, beleza. Maravilha. Então, vamos agora trazer isso. Então, continuando nessa mesma linha, em que o Vini fala ali do respeito, que é reconhecer. Respeito é reconhecer. E isso tem um impacto tão poderoso na autoestima, porque olha que coisa, o homem ele tem muito mais facilidade de respeitar, tanto é que Deus não fala isso através de Paulo para o homem. Gente, nós estamos falando de coisas espirituais e naturais, porque Deus não mistura o espiritual e agora o natural. Não, tudo está interligado. Somos seres espirituais com uma mente, com emoções, com o físico, com o natural, então tudo está interligado. Então, olha que coisa, Deus não está falando de algo espiritual, Deus está trazendo através de Paulo a palavra dele sobre algo natural. Para o homem respeita. Vire, se um homem faz academia e vê que um outro homem pega, sei lá, 2 vezes mais o peso que ele pega, o que o homem vai sentir? Ele vai ficar com inveja? Geralmente esse homem faz o quê? Uau, esse cara treinou, parabéns, vou me inspirar nele, respeito ele. Ah, o homem sei lá, ele teve uma conquista, um colega teve uma conquista, um outro homem teve uma conquista. O que é a tendência do homem do masculino, Vi? A gente celebrar, a gente considerar, querer olhar para ele, querer aprender, tê-lo como modelo, como exemplo. Puxa, vou fazer assim também, porque esse cara aí, ele sabe o que ele está falando. Olha os resultados dele. Reconhece. Então, para o homem já é mais simples isso daí do que agora para a mulher não, né? A outra é mais bonita, fica complicado. O casamento tá melhor, fica complicado. Tá mais magra, tá mais forte, tá mais definida, tem o cabelo melhor. Então, para a mulher, agora Deus está trazendo, para você vai ter que treinar, respeitar, reconhecer. Quando você reconhece o homem, você ali vai promover uma autoestima para aquele homem muito mais saudável. E o homem que se sente, aliás, e além da autoestima, ele vai começar a se ver com aquela força de masculino e querer se entregar ainda mais por você, porque você reconhece, respeita e reconhecer. Quando você respeita, ele se sente tão reconhecido que ele vai querer se entregar ainda mais por você. E aí você também vai ficar tão se sentindo amada que você vai respeitar mais. Gente, não acaba mais. A relação fica muito mais saudável.
E outra, esse homem ele não se sentirá somente com uma autoestima saudável. Puxa, eu sou homem nessa casa, eu tenho uma voz ativa, eu não largo mais a relação, porque muitos homens largaram a relação, hein, mulher? De repente, teu marido, ele nem quer mais conversar. Ele não, Dulce, mas ele não fala. Eu falo tudo que eu sinto, ele não fala, porque talvez ele abriu mão. Ele não, o homem não quer mais. Como é que fala, Vini? Quebra de braço, é isso, né? Quebra de braço. O homem não aguenta quebra de braço com a mulher, gente. Guarda isso no coração de vocês. Discussão para o homem, ele já luta e já mata os leões por dia no trabalho. Ele não quer matar mais uma leoa. E ele nem quer matar a leoa dele, ele larga de mão. Aí ele não fala mais. Aí ele vive no celular, ele não quer mais saber. E tem vezes, Vi, queridos colegas aqui que nos ouvem, terapeutas que pegam essas informações, pastores, orientadores de família, pessoas que trabalham com famílias, enfim. Tem vezes que esse homem aprendeu no sistema, uma mãe que fala, e o pai tá bem quieto. Ele funciona no casamento assim, eu já nem vou falar para não ter briga e discussão. De uma certa forma, ele não fica mais pertencido, é como se essa mulher existisse sozinha na relação. Certo ou não é, minha amiga? Tem vezes que você já sentiu assim na relação, ou está sentindo sozinha, largada ali dentro. Mas não é. Será que é pelo seu marido ou será que é você que está contribuindo? Porque o problema nunca é o outro. A gente tem que olhar, começar a fazer o olhar por nós. Esse é o reconhecimento. Então, o homem que ele é respeitado é um homem que tem uma autoestima muito mais saudável, logo ele vai te respeitar também, ele vai te amar. E outra, ele se sente pertencido. Um homem pertencido na relação, naquele sistema familiar, ele tem os níveis de agressividade mais baixos. Vai gritar menos, vai ter acesso de raiva muito menor, muito mais controle, porque está pertencido. Olha, imagina você, chega no lugar na igreja, ou chega no trabalho, e as pessoas, elas nem, você cumprimenta, e a pessoa nem te cumprimenta. O colega, os seus colegas. A sensação é de que, se não te cumprimenta, você fala alguma coisa, as pessoas são hostis com você. A sensação é que você não existe, não pertence àquele lugar, te dá raiva, te dá desgosto, dá vontade de sair. E quando tá lá, dá vontade de sair, e quando tá fora, não dá vontade mais de entrar. É assim que o marido funciona no casamento. Quando a mulher não reconhece, não respeita. Reconhecimento, respeito gera autoestima e pertencimento. E o pertencimento faz o outro se sentir existente na relação. E se eu existo, eu me posiciono, eu não te sobrecarrego, minha esposa. Minhas queridas, tem tantos segredos, mas não, nós queremos uma mágica, continuar com a mesma dinâmica doentia, chatas, muitas vezes, mulheres que ficam que nem aquela goteira, enchendo o saco do marido, ou, enfim, outros funcionamentos que não são saudáveis e que aquele simplesmente muda. Mas, na verdade, a mudança também começa por nós. Falamos do homem, mas eu estou falando aqui agora da mulher. Então, comece a fazer algo prático. Qual algo prático para você? Substitua as críticas, que eu sei que você fica chateada com muita coisa, fica brava, mas lembra da comunicação assertiva? Quanto mais você critica, mais esse homem ele está que nem esse lugar de trabalho que eu acabei de falar, ele não quer mais estar dentro. E se está dentro, ele quer ir embora depois, ficar o dia inteiro trabalhando longe de você, por mais que te ame, porque não dá conta, é muito estresse. Substitua as críticas por pedidos claros e positivos. Mas você não liga uma lâmpada. Tá vendo? Eu tenho que pedir para fulano, para ciclano. Mas o marido da fulana faz tudo, você não faz nada. Pelo amor de Deus! Substitua essas críticas, essas comparações. Amor, eu preciso, por favor, que você arrume essa lâmpada. Hoje eu não posso. Ok. Que dia que você pode, então? Por favor, porque eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Que dia? Marcou o dia? Amor, eu estou marcando o dia. E eu tenho certeza que você vai fazer isso porque você é uma bênção. Ressalte algo positivo desse homem e fale para ele, eu não vou te cobrar, mas no dia eu vou te lembrar. Então, já vá se preparando. Chegou no dia, amor, lembra que você tinha combinado comigo? Vamos acordar cedo? Vamos pensar que ele vai trocar a lâmpada no sábado, na sexta-feira. Lembra do sábado, lembra de amanhã, tá? Vamos acordar cedo, você quer que eu te ajude? Você quer que a gente se organize como para você trocar essa lâmpada? Substitua as críticas. É desafiador, mas substitua por pedidos claros, seja clara. Peça para ele, mas também faça algo de forma positiva, porque a crítica é algo negativo. Né, Vi? Então, minha amiga,
faça esse homem querer ficar mais perto de você. Como? Respeite, reconheça, ele vai se sentir pertencido e ele também vai se sentir ali reconhecido, com a sua autoestima saudável, tendência a ele ficar mais perto, querer ficar mais homem mesmo, como provedor, como protetor ali de vocês. Vamos para a quarta lição, Vi? Quarta lição, nós vamos falar sobre santidade no lar. Efésios 26, 27. Para que a santificasse. Eu vou ler o 25, porque aí vai fazer sentido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Olha só, quem santifica a mulher é o marido. Quem santifica a igreja é Cristo. Cristo se entrega para a igreja, Cristo se entrega pela igreja, em prol da igreja, para santificar. Aqui, ó. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula. Olha só, Cristo ama a igreja e se entrega por ela para santificar a igreja, para apresentar diante do próprio Cristo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém sem defeito. Vamos trazer essa santidade no lar. E quais são, aspectos terapêuticos, né? Como é que esse aspecto terapêutico pode ser percebido no lar? O homem, primeiramente, precisa se colocar, se posicionar como sacerdote do lar. Veja a importância do homem assumir essa função de liderança, de cabeça da casa, de cabeça da mulher, para quê? Não é para pisar na mulher, gente. Não é para esculhambar com a esposa. Não é para deitar e rolar, como diz o pastor Silas Malafaia em um sermão que ele fez há quase 20 anos atrás. O pastor Silas Malafaia diz assim: não é para o homem deitar e rolar em cima da mulher, não é isso. É para quê? Aqui, ó, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. E essa igreja aqui é uma alusão à mulher. A mulher é a igreja aqui, nessa aplicação de Paulo. Da mesma forma que Cristo santifica a igreja, o marido santifica a esposa. Só que o marido só consegue santificar a esposa se ele se vê primeiramente como líder. Eu sou o sacerdote. Se a esposa traz Deus para a família, se a esposa consegue trazer Deus para os filhos, consegue trazer Deus para a casa, quem leva agora essa casa para Deus é o marido. Quem é que representava o povo de Israel diante do Senhor no Antigo Testamento? Era o sumo sacerdote, eram os levitas, eram os sacerdotes também. Se o marido é o sacerdote da casa, primeiro ele precisa se ver como tal. Se ele não tem confiança que ele é esse sacerdote, ele não consegue exercer essa função. Primeiro que tem que mudar é a mentalidade. Por isso é importante o respeito. Agora que esse marido se vê como sacerdote, que ele entende que é responsabilidade dele também purificar a esposa, santificar o lar, para que essa esposa seja apresentada diante do seu Salvador como uma mulher santa, como uma mulher plena, como uma mulher incorruptível, como uma mulher de respeito, como aquela mulher de Provérbios 31? O que esse marido precisa fazer na prática? E agora aqui vem lições terapêuticas na prática. Decidam juntos um dia da semana para fazer culto, ou todos os dias. Tenham um momento de devocional. Discutam sobre ministério, tenham um ministério juntos. Façam trabalhos voluntários. Existem muitas coisas para que vocês façam juntos. Isso é algo prático. Uma das coisas que a gente trabalha na terapia para aproximar famílias muitas coisas que nós trabalhamos são: façam tarefas juntos. Exato. E se o contexto aqui é santidade no lar, como é que vocês podem tornar o lar santo? Períodos de oração juntos. Leitura bíblica, pelo menos um verso por dia, para poder fazer uma reflexão pela manhã e ter esse verso latejando na mente e viver em conformidade com esse versículo bíblico.
Existem muitas coisas, devocionais, leitura da Bíblia, oração, façam jejum, tenham propósitos, alvos de oração e orem por isso. Nós assistimos novamente o Quarto de Guerra. Como é bacana nós temos ali alvos de oração e orarmos intencionalmente por isso. Tenham momentos de ações de graças em casa, ou seja, façam atividades em casa que promovam essa santidade do lar. Mas eu acredito que isso só é possível, amor, com eficácia, quando primeiro o marido se vê como esse sacerdote. Então o marido precisa confiar. Eu sou esse sacerdote. Ah, mas isso não é coisa de gênero superior e inferior, gente. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, puxa vida, tá falando aqui. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Agora vem a finalidade. Para que o marido ama a igreja? Para que o marido se entrega pela igreja? Aliás, pela esposa. Para que o marido ama a esposa? Para que o marido se entrega pela esposa? Para apresentá-la gloriosa. Para apresentá-la sem mácula. Efésios 5, 27. Nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meu Deus, eu fico imaginando a mulher que tem um marido desse em casa, que se preocupa com a saúde espiritual dela, que ora por ela, que fala, amor, vamos orar, amor, vamos para a igreja, amor, vamos fazer o devocional, amor, já orou com os meninos? Amor, já fez o devocional com os meninos? Amor, como está a nossa vida de oração? Quais são os nossos alvos de oração? Vamos definir aqui. Vamos liderar um ministério na igreja? Vamos agora fazer um trabalho voluntário. Eu fico me perguntando como essa mulher não deve se sentir ao ter um marido desse, que faz essa função de sacerdote. Mas é como nós falamos aqui, a pós-modernidade faz com que esses conceitos judaicos cristãos que trazem plenitude para a família seja visto como ameaça. Não, eu não quero um homem sacerdote em casa. Não, eu quero ser a sacerdotisa. Primeiro, eu quero abarcar tudo, eu quero fazer tudo. E aí não respeita o marido. E aí não olha para esse marido. E eu finalizo a minha fala assim, amor. Uma vez uma esposa falou para o pastor Anderson Silva. Eu vi isso em uma pregação do pastor Anderson Silva. Pastor, o meu marido fica muito tempo fora de casa. Vai para o bar. E eu não sei o que fazer. Ele é isso, ele é aquilo outro. Aí o Anderson Silva falou assim, tá bom, pode ser isso mesmo. Ele não tem caráter, ele não teme a Deus, ele não ama o Senhor, ele não cumpre com as responsabilidades dele em casa. Mas pode ser também que você não seja uma boa companhia. E se você não for uma boa companhia, e ele prefere ficar com os amigos do que com você, você também pode ter responsabilidade. Eu só vou ter certeza quando eu conversar com vocês dois. Ou seja, mas parte do pressuposto que ambos têm responsabilidade na relação. Não é um ou o outro, né? Um e outro. Esse é um ótimo princípio terapêutico. Como você tem cooperado para as desavenças e os conflitos da sua relação conjugal? Você está no mute, dona Dulce Andrade. Oh, meu Deus, esqueci aqui, ó, já fui falando. Retomando. E quando nós falamos do sumo sacerdote, que é essa função do homem, ele não fazia nada sozinho. Ele tinha os sacerdotes, os levitas, que distribuíam as tarefas. Só que ele tinha uma função específica. Mas ali no templo, ele não era isolado. Ele servia ao povo. Gente, pensando aqui, né, como é que era o sacerdote, aspergiu sangue, imagina aquele lugar, o cheiro que não ficava. Um cheiro forte depois. Mas ele estava ali. E ele corria risco de vida. Por isso que o homem pode ter que morrer pela mulher, porque o sacerdote ele corria risco de vida. Se ele tivesse pecado, algum processo que não estivesse purificação correta, ele morria. Tanto é que ficava um sininho do lado de fora, uma cordinha, porque se ele fosse fulminado na presença de Deus ali, o pessoal puxava só o corpo dele. Ele corria risco de vida até na presença de Deus. Gente, isso é coisa séria. Então, é muito importante o homem ter esse olhar. Porque se o homem tem esse olhar de liderança, a mulher ela não entra numa dinâmica masculinizada de sobrecarga. Porque o que acontece hoje é que as mulheres estão muito masculinas. Quer tomar frente de tudo, quer fazer tudo. Mas
faz nada porque você faz. Mas ele não faz porque você critica demais, você não espera. E outra, tem um detalhe, esse homem aprendeu a ser um homem passivo com mãe. Vou trazer uma questão aqui que vai mexer, mas tem que trazer. Todo ser humano passa pela mulher. Então, se esse homem tem problema com a mulher. A mãe dele foi um problema também. E agora ele é problema no casamento. E aí você, mulher, fica, é isso mesmo, minha sogra não presta para nada, mas você tem filho homem. Como é que você está funcionando com seu filho homem? Porque se você é uma mulher masculinizada, igual a sua sogra, você está fazendo do seu filho igual a sua sogra fez com o seu marido. Deixe esse homem ser o sacerdote da casa. E sacerdote aí para esse homem não é simplesmente desmerecer essa mulher, mas é tirar a sobrecarga dela. É você levar a carga, meu irmão. É você levar o perrengue mesmo, porque o homem tem mais testosterona, tem dinâmicas biológicas diferentes da mulher, porque Deus fez o homem para levar o peso maior do que o da mulher. Isso é fato, gente, não tem como fugir disso. Então, isso é muito importante nós trazermos, Vini, porque a mulher, ela também precisa sair desse lugar, deixar o homem assumir e ela ficar com aquela sobrecarga que é dela, da relação, aquilo que dá prazer para ela. Vai trabalhar fora? Com certeza, mas qual é o prazer da mulher quando ela tem filhos? Meu Deus, ela quer saber como é que estão essas crianças, o que está acontecendo, mas ela também quer produzir fora, e esse homem vai dar esse suporte espiritual e todo o suporte que ela precisa, mas ele tem que se ver como esse sacerdote, senão essa casa também não funciona. Muda os papéis, inverte os papéis e não entende por que está separado, já está no 3º casamento, 4º casamento, Deus me livre, e a gente conhece cristão assim. Um ambiente com propósito é um ambiente que tem hierarquia e papéis claros, minhas queridas e meus queridos. O homem está na liderança, mas esse homem na liderança, ele precisa da estabilidade emocional da mulher, porque senão ele não lidera a casa. Ele não lidera o propósito da família. Você sabia disso? Deus, quando coloca o homem como liderança, aí vem essas ideologias malucas falando que o homem é o opressor. Não, não é que o homem não é um opressor. Deus não fez. Tem homens opressores, mas Deus não fez isso, não. Deus colocou o homem para quê? Deixa a carga maior para você, homem, e deixa a tua esposa mais tranquila aí. E deu suporte para ela conseguir cuidar e construir o lar. Construir a relação com os filhos, porque a mulher constrói o lar a nível emocional. Casa, todo mundo pode ter, agora lá é a mulher quem faz. Imagina um lar que tem gritaria, briga, Deus me livre, mas tem um lar que a mulher ela consegue ter uma estabilidade emocional, esse homem chega e ele fica muito mais saudável. Então, primeiramente, tenham propósito, mulheres, tenham sim o seu propósito e incentive os seus maridos a ter esse propósito para que realmente você consiga se submeter à liderança. E estabeleça ali um momento semanal, aqui vai uma prática para vocês também. Estabeleça um momento semanal para que vocês reflitam sobre os valores que vocês querem transmitir como família. Ei, mulher, você é a estabilidade desse homem. Esse homem só vai ter liderança, ele só vai ter ali a direção, o sacerdócio, se você fortalecê-lo. Do contrário, ele não consegue exercer. Do contrário, ele vira um homem passivo, um homem distante. E aí você vira aquela maluca sobrecarregada, masculinizada. Não pega peso que eu pego. Deixa que eu faço isso. Não, você não precisa fazer isso não que eu faço, que você não precisa fazer direito. Tem mulheres que elas funcionam desmerecendo a força e a potência desse homem. Ele não vai ser um sacerdote. E para não querer brigar com você, ele te deixa com poder. E aí, minha amiga, você fica maluca, porque você tem que dar conta da casa, conta das contas, você precisa cuidar das contas, cuidar das crianças, e na verdade você não faz nada disso com excelência. Por quê? Está sobrecarregada, estressada, doente fisicamente, doente na mente, doente nas suas emoções, doente espiritualmente. Então, quando a mulher ela potencializa, eu reconheço a tua liderança, eu estou com você, esse homem tem força, ele te protege, ele te ajuda, ele tira a sobrecarga de você e você consegue avançar. Então, façam esse momento juntos. Reflitam sobre os valores que vocês querem transmitir como família. O que vocês querem como família? Ajude esse homem também a exercer essa liderança, fortalecendo a liderança dele. E, minha amiga, faça aquilo que te dá prazer, ânimo, é algo maravilhoso. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da profissão também. Ajudar esse homem a ser potente, a você se tornar uma mulher potente também. Produzindo,
para o Senhor, produzindo na sociedade. Eu acredito que, por enquanto, a gente pode trazer esses princípios aqui que você trouxe, Vini, e trazer esse olhar para a mulher. Porque quanto mais nós olharmos com competição com esse homem, nós não vamos viver um relacionamento saudável. E vai me desculpar, minha amiga, se você tem essas ideologias na sua cabeça, dentro da tua casa, você não vai viver o princípio de Deus. Não tem como. A mesma coisa o homem também. Ambos precisam estar alinhados com o que Deus ele deseja, que não é nem machismo nem feminismo. Deus quer ordem, Deus traz ordem e complementariedade. Um precisa do outro. Um não compete com o outro e um não precisa humilhar e subjugar o outro, como essas ideologias, como essas formas, esse olhar, essa forma de ver a vida, elas propõem. E Vi, vamos trazer aqui então a quarta lição, aliás, a última e quinta lição? Isso, ok. A quinta lição está em Efésios 5:31. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Olha só, Paulo está citando Gênesis 2:24. Veja que Paulo tem o Antigo Testamento no coração quando vai escrever os seus escritos, né? Paulo não está assim, ó, no Antigo Testamento Deus era ruim e agora Jesus é bom, sabe? Porque às vezes tem aquela dualidade, né? O Antigo Testamento era um Deus ruim e agora no Novo é um Deus bom. Paulo, quando escreve os escritos dele, João, quando escreve Apocalipse, traz muito das alusões do Antigo Testamento. Jesus cita Gênesis 2:24 também, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia e existe uma unidade na Bíblia, mesmo dentro do Novo e do Antigo Testamento. E essa é a palavra, a unidade que a gente vai refletir, mas deixa eu só terminar aqui o versículo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne, ou se tornarão os dois uma só carne. A palavra que me vem aqui à mente é a palavra unidade. E se nós refletirmos tão somente nessa palavra unidade, unidade remete ao indivíduo, ok? Unidade remete a dois indivíduos que são um. E por que dois indivíduos? Porque unidade traz o conceito de complementariedade. Unidade é um inteiro. Só que não existe uma unidade em aspectos. Aliás, a unidade só existe dentro de aspectos diferentes, dentro de coisas diferentes que se unem e se tornam um. Dentro do nosso caso aqui que nós estamos falando, marido e esposa. Ou seja, uma esposa diferente de um marido, ambos podem se tornar uma só carne. Ambos podem ser uma unidade. Só que uma unidade só é percebida quando existem dois indivíduos. Gente, isso aqui é muito poderoso. Uma unidade só é... Nossa, eu tô olhando para a câmera de cima, só que eu tô gravando na câmera de baixo. Olha que interessante. Eu tô olhando para a câmera de cima aqui, né? Tem duas câmeras aqui, mas eu tô gravando aqui na de baixo. Isso. Só existe unidade quando existem dois indivíduos. O que é um indivíduo, dona Dulce? Né? Então, um indivíduo vem do latim individuos, indivíduos, que é in, significa ausência, mais dividos, divisível. Ou seja, indivíduo é alguém que não pode ser dividido. Então, a minha individualidade, ou seja, eu, Vinícius Oliveira de Andrade, com o meu pensar, sentir e agir, que não pode ser dividido de mim mesmo, eu, Vinícius Oliveira de Andrade, com as minhas características, com as minhas qualidades, com as minhas fraquezas, com os meus legados familiares, eu, Vinícius Oliveira de Andrade, que sou um indivíduo e não posso ser dividido, só quando eu não posso ser dividido, quando eu estou por inteiro, eu me torno uma unidade com a Dulce. Dulciane Silva Batista de Andrade, que é uma mulher de Deus, que é uma mulher totalmente diferente de mim, que tem o pensar, o sentir e o agir dela, que tem as características dela, os legados familiares que vêm dos pais, dos avós dela e assim sucessivamente. Só quando a Dulce é uma unidade e quando a Dulce é um indivíduo completo e eu sou um indivíduo completo, que não podemos ser divididos, aí nós podemos ser uma unidade, como é a noite e o dia. Um dia de 24 horas é uma unidade, parte escura
e parte clara, como diz Gênesis capítulo 1, foi tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, só existe um dia completo de 24 horas com a unidade clara e a unidade escura. A parte clara e a parte escura. E essa é a beleza da unidade. A parte clara de um dia não é mais importante do que a parte escura. E a parte escura do dia não é mais importante do que a parte clara. O homem não é mais importante que a mulher e a mulher não é mais importante que o homem. Ambos são filhos de Deus. Ambos são alvos da graça de Deus. Ambos precisam ter um Salvador. Ambos foram remidos e lavados pelo sangue de Cristo. Ambos fazem parte das alianças divinas, homem e mulher. Mas quando eu me vejo como um ser, quando eu preservo a minha individualidade e eu preservo a individualidade do meu cônjuge, e aqui que é a beleza, quando eu respeito a unidade do meu cônjuge, o seu olhar em relação à vida, os seus legados, como eu já mencionei aqui, quando esse cônjuge tem voz, quando eu permito que esse cônjuge exerça a função dele em casa, aí eu estou permitindo que a individualidade dele seja vivenciada em casa. E quando o cônjuge permite que a minha individualidade seja percebida em casa, aí nós estamos unidos. Aí marido e mulher são ambos uma só carne. De tudo que eu falei, eu deixaria a palavra unidade para reflexão, mas só existe unidade quando existe primeiro individualidade. Interessante, né? E a gente pode entender que o casamento, ele nada mais é do que esse movimento de construção, de treinamento para a individualidade. Gente, a melhor fase, o melhor momento para construir a individualidade é o casamento. Na vida você faz, claro, mas no casamento se torna mais desafiador. Por quê? Porque individualidade fala o que eu sou, as minhas características. E o problema da relação conjugal, aliás, quando o casamento tem crise, ou quando o casamento entra em, né, acaba culminando em divórcio, né, tendo o desfecho do divórcio, olha para a individualidade. Um não respeita a individualidade do outro. Acusa o outro disso, daquilo, porque o jeito aqui não olha mais para aquilo que é saudável, que é bom. E não ajuda com um olhar positivo para melhorar. Só é crítica. É só ofensa e distanciamento. Então, o casamento, ele é importantíssimo. Para quê? Para me permitir essa individualidade, para me permitir respeitar aquilo que eu sou e amar o que eu sou e melhorar, e também esperar que o meu marido ou a minha esposa me ajude nessa melhoria, daqueles pontos que eu tenho que melhorar. E vice-versa, eu vou ajudar o meu cônjuge, eu vou servir o meu cônjuge também, dando esse olhar, olha, que tal nós trabalharmos essa forma que você vê, que você age, dessa maneira, com essa e essa estratégia. Embora você tenha outras qualidades maravilhosas, essa. Eu vejo, Vini, que o sistema familiar, o casamento, é uma grande oportunidade para essa individualidade, para que o casal se ajude. Mas assim, vamos pensar, como que o casal também constrói essa individualidade, eles se ajudam ali mutuamente se tem uma mãe e um pai envolvido no meio. Eu vou e converso, ao invés de pedir ajuda para você sobre uma situação que eu tenho, eu vou conversar com meu pai e com a minha mãe. Eu vou enfiar no meio do bololô do casamento os meus pais. Eu não consigo ser uma só carne com o meu marido, com a minha esposa. O casamento, ele impacta toda a família, os filhos. Um casamento saudável é um casamento em que ambos se respeitam e eles são uma só carne, não tem ninguém mais envolvido. E como nós somos uma só carne, eu vou te ajudar a melhorar, você me ajuda a melhorar, eu não fico naquela arrogância de que você que tem que melhorar, que você que não presta na relação, porque eu também tenho que me enxergar. Se o outro não presta, esse homem não presta. Nossa, e você casou com alguém que não presta? Quem é você então, hein? Quem é que em sã consciência casa com alguém que não presta? Ah, mas eu não sabia. Não, sabia sim. Sempre a gente sabe. Busca o namoro que lá deu. Sempre a pessoa sempre deu as deixas de como ela seria no casamento. É que você estava tão apaixonada, ou queria se livrar da família que era muito abusiva, e você queria já casar logo para se livrar do problema, você não enxergou. Só que não é o fim da linha. Ambos podem se ajudar e construir essa história. Você ajudando ele, ela, e ele ajudando você.
E aqui a gente pode também, para melhorar essa questão, para que ambos sejam uma só carne, seja unidade, respeitando a diferença um do outro, sabendo que a diferença dele que me completa, a diferença dela que me completa, e eu tenho que encontrar isso, treinar minha mente, porque a gente está treinando no casamento hoje, nós somos treinados a olhar um casamento como algo horrível, como o marido e o marido opressor, uma mulher chata. Nós aprendemos com a sociedade que se organizou, da forma que se organizou, a olhar o casamento como algo muito terrível. Então eu só faço sexo com uma, com outra e não me vinculo a ninguém, porque não dá para viver em casamento. Não, não, não dá. Temos que treinar o nosso olhar para ver a beleza do dia e a beleza da noite, que são totalmente diferentes. Existe beleza no seu esposo que você tem que buscar e na sua esposa que você vai ter que treinar e buscar também. E vocês aqui podem fazer o quê? Um planejamento juntos. Onde ambos ali vão trazer o quê? Seus posicionamentos. Voz para as prioridades da família. Sentem juntos, façam um planejamento mensal, familiar juntos. O que vocês querem de metas, o que vocês querem de objetivos financeiros, emocionais. Olha, quando a gente fala objetivos emocionais, faça um planejamento. Você percebeu que existem momentos em que há muita explosão emocional sua? O que eu posso fazer para te ajudar para você ficar mais calmo ou mais calma? Ou você percebeu que quando nossos filhos vêm, eles vêm conversar com você, você não tem muita paciência, você não se comunica muito com eles, você parece que fica mais distante. Amor, vamos melhorar isso esse mês, vamos trabalhar isso. O que eu posso fazer para te ajudar? Se proponha, não coloque o outro como problema, você tem que melhorar isso. Não, o que eu posso fazer também para te dar esse suporte? Façam um planejamento. Pode ser anual, o ideal é mensal, porque a gente fica acompanhando, é mais próximo. Mas façam esse planejamento contendo questões emocionais, contendo questões financeiras. A gente só foca no financeiro, né, Vini? Planejamento é só financeiro. Não! Planejamento de relacionamento. É preciso ficar mais próximo das nossas da menina tal. Você já tem muita proximidade com o menino, mas amor, você agora tem que ficar mais próximo dela. Tenha um dia de mãe e filha com ela. Aí já é um planejamento mais familiar, com os filhos. Vamos fazer um planejamento para nós, como marido e mulher? Vamos tomar um sorvete, nem que seja na praça, no parque, uma vez por semana? Vamos ter o tempo de ver um filme, botar as crianças para dormir mais cedo, a gente ver um filme, ou a gente conversar, ou a gente comer algo diferente. Para namorar, meu Deus, tem esse tempo no casamento ali, sabe? Planejem-se para que a relação fique em uma unidade e vocês desfrutem dessa unidade de maneira muito mais saudável. Aleluia! É isso. Vamos lá. Está dado o recado de hoje. 5 lições práticas de Efésios, capítulo 5. O objetivo do nosso podcast é fortalecer as famílias à luz da Bíblia, da terapia familiar sistêmica e da psicologia também. Nós podemos, como você muito bem sugeriu, amor, no próximo episódio, falarmos sobre a megalomania do homem e o narcisismo da mulher. A gente pode amadurecer esse assunto ao longo da semana. E no nosso episódio 3, discorrermos mais sobre esse assunto. É uma boa ideia. E, se você gostou do que você... de novo eu estou olhando para a câmera de cima. Olha para baixo. Se você gostou do que você ouviu, se fez sentido para você, clica aqui no like, compartilha também esse episódio. Temos plena convicção de que muitas famílias precisam ouvir o que foi dito aqui. Infelizmente, muitas famílias não têm plenitude no lar, no casamento, na relação com os filhos, porque desconhecem o que nós falamos aqui, e nós estamos falando também de famílias cristãs. 95% do nosso público é um público cristão, e muitas famílias cristãs que têm a Bíblia em casa não leem a Bíblia, não compreendem o que está escrito lá sobre casamento, sobre família. Muitas famílias não conseguem entender, amor, que o casamento nada mais é do que um reflexo da relação entre Cristo e a igreja, e não somente entre Cristo e a igreja, mas o relacionamento marido e mulher reflete também o relacionamento trino do próprio Deus. Olha, penso eu, amor, se mais famílias cristãs, se marido e esposa
tivesse enraizado no coração o que está escrito na Bíblia, nós não teríamos divórcio. Nós não teríamos infidelidade, nós não teríamos cônjuges chafurdados na pornografia, entre outros problemas de abandono, rejeição, agressão, dificuldade na comunicação, entre outros problemas. E é por esse motivo, e é para isso que nós estamos aqui. Para trazer para você, marido, esposa, você que é pai, mãe, filho, avô, avó, tio, dentro de todo o ambiente familiar, o que a Bíblia diz sobre família e como a terapia familiar sistêmica e a psicologia podem nos trazer clareza sobre como tornar prático esses princípios bíblicos, o que a própria palavra de Deus fala para nós. Perfeito. Sexta-feira que vem, às 9 horas da manhã, estaremos ao vivo aqui novamente com o VDcast, episódio 3. Se você ainda não é inscrito no canal da Dulce Andrade, da minha digníssima esposa, inscreva-se. Esse podcast vai subir também a partir de amanhã para o meu canal no YouTube, Vini Andrade. Se inscreva lá no canal, compartilha, comenta aqui, deixa os seus comentários, tá bom? E caso você tenha alguma dúvida, nos chame também no Instagram. Eu sou Vini Andrade e eu sou Dulce Andrade, as nossas duas páginas do Instagram. Quer deixar algum recado, amor? Não é isso, já trouxemos nós trouxemos nessa live muita aplicação prática. Tem prática, não é só teoria, não. Então, bora aplicar. Você, terapeuta, que trabalha com casal, trabalha com família, pega essas informações também e apliquem no seu setting terapêutico. Pastor, quem cuida de famílias, e você que também é uma família, é um casal que precisa se ajustar, aplique também. Para todo mundo. É isso, que Deus te abençoe, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, seja uma realidade no seu lar, e nos vemos sexta-feira que vem, às 9 da manhã, ao vivo, aqui no canal Dulce Andrade, em mais um episódio do VDcast. Que Deus te abençoe. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.